da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Ata da 80ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de outubro de 2020. Na presidência, deputados Júlio Garcia e Mauro Nadal. Nas secretarias, deputado Laércio Schuster e Altair Silva. Às 14 horas do dia 20 do mês de outubro do ano 2020, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Altair Silva, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo. O senhor presidente esclareceu ao plenário que, em respeito à decisão judicial da medida liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a sessão do dia 15 do corrente foi suspensa e, juntamente com a Procuradoria Jurídica dessa Casa, foi protocolado pedido de reconsideração da decisão proferida. Assim sendo, o senhor desembargador Monteiro Rocha revogou a liminar, autorizando o prosseguimento da sessão extraordinária para discutir e votar o parecer da Comissão Especial do Processo de Impeachment 6919/2020, naquele mesmo dia. O senhor presidente também destacou que, desde o início, como sempre, esta Casa cumpriu fielmente todas as determinações da Lei nº 1079/50. Após seu pronunciamento, o senhor presidente anunciou o próximo horário, breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados doutor Vicente Caro Preso, Márcio Machado, Carlos Humberto e César Valduga. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Altair Silva, Bloco PP, PSB, Republicanos, Milton Alves, Bloco Social Democrático, Bruno Souza, Novo, Sargento Lima, PSL e Ivanates, PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Iniciando a pauta, o senhor presidente anunciou a discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 0011/2020 e, em seguida, deu ciência ao plenário do cumprimento do dispositivo legal, artigo 21 da Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, onde cada partido poderia indicar até 5 representantes para discutir a matéria pelo período de até 1 hora. Dessa forma, seriam chamados os oradores dos partidos de maior para os de menor composição, sem interrupções e sem apartes. Cada líder poderia usar a palavra pela liderança. Neste viés, o senhor presidente informou ainda que o relator poderia responder aos questionamentos feitos pelos senhores deputados e, em qualquer tempo, sempre que provocado. Dando prosseguimento à sessão, o senhor presidente, com a aquiescência dos senhores líderes, mesmo não estando previsto na legislação, concedeu a palavra aos senhores advogados e denunciantes, doutor Bruno Oliveira Carreirão e doutor Leonardo Bochard, bem como ao advogado de defesa, doutor Marcos Probst, pelo tempo igualitário de 15 minutos. Após as manifestações, o senhor presidente retomou os trabalhos e, em resposta ao senhor advogado de defesa, esclareceu que a decisão do magistrado proferida na quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, quando o senhor desembargador Monteiro Rocha diz, abro aspas, assim, reconsidero a decisão do evento 6, cassando a liminar deferida e autorizando o prosseguimento da sessão extraordinária para discutir e votar o parecer da Comissão Especial de Processo de Impeachment número 6.919/2020, neste dia 15 de outubro de 2020. Fecho aspas. O magistrado atestou ainda que a Assembleia Legislativa estava correta e que a publicação ocorreu às 14 horas e 37 minutos no Diário Oficial da Assembleia, conforme rege a legislação em voga. Dando sequência à sessão, o senhor presidente iniciou a discussão do parecer da Comissão Especial que autoriza a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, na forma do projeto de decreto legislativo número 0011/2020 e consultou os senhores líderes dos partidos para que indicassem seus oradores conforme segue. MDB, Ada de Luca e Valdir Cobalcini. PSL, Coronel Mocelin, Gessé Lopes, Sargento Lima. PSD, Kennedy Nunes e Ismael dos Santos. PL, Ivanates, Maurício Kudrac. E, em face ao término do horário regimental, o senhor presidente prorrogou a sessão por mais 1 hora e logo após concedeu a palavra ao deputado Carlos Humberto para continuar a discussão. PT, Fabiano da Luz, PSB, Laércio Schuster, Novo, Bruno Souza, PCdoB, César Valduga, PDT, Paulinha. O senhor presidente, respeitando o término da prorrogação, encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para o mesmo dia, 19 horas e 1 minuto. Para constar, eu, primeiro secretário da lei, apresente ata. Ata da 28ª sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de outubro de 2020.
na presença do deputado Júlio Garcia, secretaria do deputado Hélio Schuster e Altair Silva, às 19h01 do dia 20 do mês de outubro de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Dando continuidade à ordem do dia com discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 011/2020, o senhor presidente concedeu a palavra à senhora deputada Paulinha PDT para que concluísse seu pronunciamento. Encerrada a discussão, o senhor presidente, atendendo o que dispõe o artigo 257, parágrafo 4º, incisos 1, 2 e 3, deu início ao processo de votação e solicitou ao primeiro secretário para que procedesse a chamada dos senhores parlamentares, iniciando com a bancada com o maior número de membros por ordem dos partidos, seguindo o mesmo critério aplicado à discussão. Encerrada a votação, o senhor presidente anunciou o resultado. 36 votos sim, 2 votos não e 1 abstenção. Logo após, o senhor presidente declarou aprovado o projeto de decreto legislativo número 011/2020. Após ser discutido pela senhora deputada Paulinha, foi aprovada em segundo turno pelo processo nominal a proposta de emenda à Constituição número 0001/2019, obtendo a seguinte votação: 32 votos sim, 2 votos não e sem qualquer abstenção. Nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. As atas que acabam de serem lidas. Solicito a assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Muito boa tarde, senhor presidente, senhora deputados, senhores deputados. Bom, presidente, hoje eu vou iniciar o meu discurso hoje para, mais uma vez, parabenizando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual tenho muito orgulho de ter votado, ter feito campanha para ele. É uma alegria para mim ter um presidente como Bolsonaro. Pelo fato dele ter se manifestado contrário à obrigatoriedade do uso da vacina contra o Covid-19. E também para desconstruir argumentos que buscam base naquilo que existe de mais sórdido. Um que é o manual de propaganda nazista e o outro um manual comunista. No que diz E um prega da seguinte forma: se você contar 1000 vezes uma mentira, ela acaba se tornando uma verdade. E o segundo prega do seguinte: acuse-os de fazer aquilo que você faz. Então, vamos falar primeiro ali do que é desconstruir a primeira mentira, para que ela não se torne algo que seja constantemente discutido e levado às redes sociais, enfim, que se crie uma falsa impressão ou falsas conclusões das pessoas que veem esse tipo de declaração. Primeiro delas, diz respeito à hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é um medicamento que foi certificado pela Anvisa e que ele tem comprovação científica que é benéfico para o tratamento de vários tipos de moléstias. Só não é contra o Covid-19. Por quê? Porque lhe falta ainda uma comprovação científica que ela só pode ser feita a partir do longo do tempo, da repetição, da utilização do medicamento. Aí sim vai se ter a certeza. Por isso que eu falei primeiro lá, o manual o manual comunista de como se tornar um grandíssimo mentiroso. Mas agora ele está dizendo que a vacina não tem a certificação. Por que ele pregou isso no primeiro momento em relação à hidroxicloroquina? Porque a hidroxicloroquina possui certificação da Anvisa e possui certificação científica de que ela realmente funciona. A vacina, não. Não existe uma certificação da Anvisa desse medicamento e nem uma certificação científica de que isso pode funcionar. Irresponsabilidade seria se o chefe maior do Estado confinasse todos os brasileiros aí em ambientes fechados e, cada vez que um saísse, marcasse eles ali com uma vacina, como se estivesse marcando o gado. Aí, sim, poderia-se utilizar esse termo, o gado, que injustamente é atribuído àquelas pessoas que utilizam a cabeça dela mais do que para criar cabelo, ou usar chapéu, enfim, para pensar. E todo mundo tem medo de quem pensa, e isso é normal. Tá? O segundo, quando você conta uma mentira várias vezes, foi uma narrativa que está sendo criada em todo o território nacional
e que, de forma orquestrada, está sendo falado dentro das assembleias legislativas, cada um de algum estado, e também até nas câmaras de vereadores, porque existe uma determinação partidária de que se pregue uma mentira ou um fato inverídico, né, relacionado também aos cuidados ao Covid-19, no que diz respeito à imunização por rebanho. Tá? Isso é outra mentira que está se passando por aí, né? Ninguém está buscando isso, né? Isso é uma coisa que acontece naturalmente. Outra, que também, por determinações partidárias, está sendo distribuído eu não sei se existe uma coisa organizada, isso é enviado para os deputados e para os vereadores do Brasil inteiro para falar isso, de que o nosso presidente é o verdadeiro responsável pela má utilização dos recursos que foram enviados pelos estados e pelos governadores. Ora, a própria Câmara de Deputados, a própria Justiça no Brasil, inclusive, né, até mesmo o Senado, pressionou o nosso presidente para que ele deixasse livre para os governadores, né, tomarem a decisão que fosse. Se houve algum erro nisso aí, foi ele não ser mais persistente em tomar para si a forma que esses recursos deveriam ser utilizados em cada estado, em cada município. A própria história tem nos contado de que alguns governadores eles não possuem capacidade nem mesmo de administrar uma casa de tolerância, quanto menos um estado. E dizer, olha, o presidente é culpado por ter dado a oportunidade dos governadores utilizarem os recursos que foram enviados do governo federal da forma que eles achassem melhor. Os prefeitos deveriam utilizar. Moral da história. Os decretos de lockdown completo, os decretos de fechamento, todo partido dos governadores, partido dos prefeitos. O presidente ele foi persistente durante todo o tempo em pregar que não se deve priorizar um determinado setor em detrimento do outro, que a saúde e a economia ela deve trabalhar junta. Priorizou nos seus discursos, dizendo que estamos todos no mesmo barco, independente se for a bandeirinha vermelha ou a bandeirinha verde e amarela que estiver na mão das pessoas, todos vão afundar se a gente não seguisse esses caminhos. E agora se constrói de baixo para cima, através da Câmara de Vereadores, através da Assembleia Legislativa, de que existe uma culpa do presidente ou um dolo dele de ter democraticamente estendido a possibilidade de prefeitos e de governadores tomarem decisão em como fazer em relação com os recursos. A grande verdade é que a gente sabe que desses recursos, 50% deles foram usados de forma indevida. Não souberam utilizá-los, na verdade é essa. E a outra metade se encontra ainda dentro dos cofres, sem ser utilizado ainda, esperando, sabe Deus o quê. Né? Enfim, cada vez que fosse construído narrativas dessa forma, eu vou me fazer presente na tribuna, porque a gente não pode deixar com que a mentira fique se proliferando como se fosse aí um vírus, né? Ou se fosse um inseto, essas coisas. E todo mundo começa a discutir sobre isso, aí sim, se volta lá para o início daquilo que eu estava falando. Ficar repetindo muitas vezes uma mentira, ela acaba se tornando uma verdade, ou desvirtuando o entendimento daqueles que estão buscando a verdade. Porque daí tem muito material na internet, o cara vai pesquisar, vai falar, mas por que ele liberou a hidroxicloroquina, ele incentivou para utilizar? Incentivou para utilizar porque ela é certificada pela Anvisa, pô. Simples isso. Até uma criança chega nessa decisão. A vacina não é obrigatória, toma quem quer, porque ela não é certificada. Não tem certificação nenhuma, não é comprovação científica de que ela realmente funcione. Ah, mas porque ele é o verdadeiro culpado do que está acontecendo aí nos estados? Não. Tanto que ele não é o culpado, que tem aí governador sendo afastado, secretários sendo afastados, né, sofrendo processo de impeachment. Enfim, essa construção de baixo para cima agora, que está se formando, né, já que viram que lá não tem chance no governo federal de fazer com que essas coisas absurdas elas se proliferem em todo o território nacional, né, estão tentando o caminho contrário agora. Não vai funcionar porque nós estamos atentos. Seria isso, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Márcio Machado.
Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência está com a palavra. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Ismael dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando os senhores deputados e senhoras deputadas. Eu gostaria de, nesta tarde, senhor presidente, fazer aqui um esclarecimento necessário à opinião pública, tendo em vista a reportagem da Rede Globo Televisão, que traz como título: a Polícia Civil prende suspeitos de cárcere privado em clínica de recuperação em Minas Gerais. E aqui, senhor presidente, como presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, eu preciso efetivamente distinguir duas instituições que são absolutamente distantes e remotas. Falo das clínicas para a recuperação de dependentes químicos e das comunidades terapêuticas. E aí a Rede Globo, infelizmente, acabou dando um nó na cabeça do brasileiro na sua reportagem, quando confunde clínicas com comunidades terapêuticas. E é bom que se diga, não é? A clínica ela tem algumas especificidades, deputado Cobalcini. Tratamento com medicamentos pesados, um ambiente fechado, não é? Cadeado, literalmente. Não é por acaso que a reportagem diz que os investigadores encontraram 32 dos 45 internos praticamente presos. E é verdade. E, olha, aqui vai o nosso aval. A Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, enfim, os órgãos de vigilância sanitária. Tem mais aqui prender mesmo. Gente safada que quer ganhar dinheiro na recuperação de dependente químico em situações vexatórias como esta ocorrida em Minas Gerais. Agora, por favor, não vamos confundir as comunidades terapêuticas, cuja adesão é voluntária, é espontânea. Mais do que isso, o que se espera de uma comunidade terapêutica é que ela trabalhe com portões abertos. O acolhido, ele entra e sai a hora que desejar. Se quiser ficar os 9 meses do programa terapêutico, ótimo. Mas se quiser sair 24 horas, ele tem essa liberdade, sabendo que uma comunidade terapêutica ela está firmada em alguns pilares. Isto é, a terapia ocupacional, a convivência entre pares, a espiritualidade, a disciplina, é verdade, mas dentro de uma adesão voluntária e espontânea de quem quer superar a dependência química. E para esclarecer a opinião pública, senhor presidente, eu peço licença a Vossa Excelência para reproduzir aqui um material que foi muito bem construído por esta casa. Eu quero parabenizar aqui o Departamento de Comunicação da Casa, que fez um vídeo fantástico sobre as comunidades terapêuticas de Santa Catarina e que vale a pena a gente reprisar. Eu peço assessoria, por favor. O que são os vícios? O que torna uma pessoa dependente? Quando eu me dei conta, eu estava afundado já e aqueles sonhos que eu tinha eles já não existiam mais. Eu vivia para usar, né? E usava para viver. Conviver com a dependência não é fácil. Ela acabou com meus sonhos, né? Me trouxe tristezas, desamparo, solidão, sentimentos de raiva, de ódio, né? De rancores. As piores possíveis, né? Eu consegui sentir sentimentos com a droga que eu nunca imaginei que eu iria sentir. Uma doença que não escolhe idade, cor, sexo ou classe social. É uma doença que ela é crônica, ela é recorrente, mas ela é tratável. É preciso apoio e esse amparo existe. Elas são quase 2.000 em todo o país. Verdadeiros refúgios, as comunidades terapêuticas prestam serviço de acolhimento temporário. Aqui, a internação é voluntária.
Muitas têm vínculos religiosos e contam com equipe multidisciplinar nas áreas de medicina, psicologia e assistência social. Então, a comunidade terapêutica, ela tem um papel bastante importante, especialmente dentro do contexto de país nosso e de atenção ao problema das drogas, né? Na medida em que nós não temos uma estrutura de saúde pública que dê conta de responder, né, a todas as necessidades que se tem no âmbito, né, dos problemas relacionados ao uso de drogas. A rede estadual de atenção a dependentes químicos é voltada para o cuidado de pessoas adictas a substâncias psicoativas. Dentro dela, há o projeto Reviver, criado em 2013 pelo Governo do Estado e pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós começamos como uma frente parlamentar que imediatamente foi transformada numa comissão permanente do Poder Legislativo catarinense, e nós começamos a fazer um périplo por todo o estado de Santa Catarina, levantando dados, e foi com base nessas informações estatísticas que nós esboçamos o chamado Programa Reviver, buscando, sobretudo, qualificar as nossas comunidades terapêuticas, para que, de fato, o acolhido pudesse permanecer ali o maior tempo possível, geralmente vai de 6 a 9 meses. O Reviver tem hoje 72 comunidades terapêuticas conveniadas a partir de chamadas públicas. O financiamento de vagas para dependentes químicos é um alento a famílias de baixa renda. Mais de 18 mil pessoas já receberam acolhimento por meio do Reviver. O trabalho não pode parar. Só em Santa Catarina são mais de 150 mil usuários de drogas ilícitas. O programa Reviver foi vamos dizer assim, um presente, uma dádiva de Deus, né, que caiu para nós, dirigentes, gestores de comunidade terapêutica. Porque até então nós fazíamos um trabalho um tanto quanto mais precário, né, a nível de instalação, a nível de, por exemplo, pessoal para poder estar atendendo, né. Por exemplo, hoje nós temos aqui um corpo, vamos dizer, um corpo clínico, né, até de ponta. Faltam braços para acolher tanta gente. Mas os que estão abertos são responsáveis por grandes vitórias. Em Camboriú, o Instituto Redenção tem capacidade para acolher 100 pessoas na unidade de Limeira. Para nós, a maior paga é um acolhido desse aqui estar bem, né? Não interessa quantas vezes ele aqui esteve, porque existem as recaídas, né? Mas existem aqueles que não têm esse infortúnio da recaída. Vem aqui, faz o programa uma vez e consegue viver a vida deles normalmente lá fora. Dalvo está aqui há 95 dias. Esta não é a primeira vez. Por causa da cocaína e do crack, morou na rua por 2 anos. Fala 4 idiomas, é esportista e, aos poucos, tenta retomar a vida. Eu estava com 28 anos já, tinha passado toda a minha juventude, eu não consegui fazer nada do que eu queria, não consegui ser repórter, nem fotógrafo, nem modelo, nem atleta, nem nada. Fiquei longe de todo mundo e morando longe do Brasil, até voltar para cá e começar uma caminhada diferente. Jonas está na 4ª internação em 11 anos. Usou maconha, cocaína, álcool e crack. Agora mais maduro, acredita que tomou a decisão certa para buscar sua vida de volta. Eu sofri, aprendi bastante coisas, mas eu gosto muito daqui. Aprendi a gostar daqui nesses 2 meses. Já consegui restaurar bastante valores que eu tinha perdido e estou muito contente. Dificuldades, sonhos interrompidos e um recomeço possível. Daniel experimentou muitas drogas. Agora, há mais de 1 ano, experimenta uma nova rotina e, apesar de não fazer planos, voltou a acreditar no amanhã. As coisas que eu nunca imaginei que ia acontecer novamente, que sempre foi meu sonho começar a faculdade, construir a família, minhas coisas, sabe, que eu estou tendo hoje. Eu nunca imaginei que ia ser tão rápido. E hoje está acontecendo isso. Comunidades terapêuticas ou locais de renascimento. Há 50 anos, esses espaços são responsáveis por transformar vidas de famílias inteiras, onde os acolhidos encontram algo maior que as drogas, o medo, a indiferença e a dor. Para a gente encerrar, o Jonas de 30 anos, se encontrasse com o Jonas de 13, o que você diria para ele? Olha, seria um sonho mesmo. Se eu pudesse, eu voltaria sim, sem dúvida nenhuma.
eu voltaria. E ia fazer tudo diferente. E as minhas gerações, elas usem o meu exemplo para que não aconteça a mesma coisa com eles, né? É o que eu espero, pelo menos daqui para frente, né? O resto da minha vida, quero poder estar ajudando a minha família, meus filhos em primeiro lugar e as pessoas que eu puder no futuro. Segundos para concluir, senhor presidente. Até um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Bom, aí está a minha homenagem também aos diretores das comunidades terapêuticas de Santa Catarina. Como disse, são 72 hoje no programa Reviver. Mas, por favor, o meu apelo à imprensa, à mídia catarinense, brasileira, vamos distinguir o que é uma clínica de recuperação, como disse, espaço fechado, no aspecto de medicamentos, de uma comunidade terapêutica, que é um espaço aberto, absolutamente sem tramela, de adesão espontânea e que está ali como terapia laboral, terapia ocupacional, convivência entre pares. E nesses 7 anos, senhor presidente e senhores deputados, do programa Reviver, nós já conseguimos acolher mais de 20 mil jovens em Santa Catarina. Muito obrigado. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Márcio Machado. Ele estava com problema de áudio há pouco, deputado Márcio Machado. Vossa Excelência está com a palavra. Na realidade, eu não me inscrevi. Eu fico muito obrigado. Eu só cumprimentei o deputado Lima pela pontualidade das 8 horas ele se inscrever. Fico obrigado. Perfeito, é que eu recebi a lista aqui, o nome de Vossa Excelência estava na lista aqui como inscrito para falar. Peço desculpa, presidente. Tranquilo, desculpado. Desculpe a nossa gafe aqui também. Não tendo mais oradores inscritos, essa presidência suspende a presente sessão até às 15 horas para que possamos retornar com o horário destinado aos partidos políticos. Está suspensa a presente sessão.